Olá, bom dia, educadores. Bom dia, educadoras. Meu nome é Sucelaine, eu estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino. E essa semana temos o prazer de trazer para vocês o Seminário de Ciências Humanas, mostrando como é possível dialogar com outras áreas de conhecimento, essa tão importante interdisciplinaridade. Agora com vocês, meu colega PCNP, Carlos. É com você, Carlos. Bom dia, professores, tudo bem? Sou o PCNP Carlos, estou acompanhando o componente de Geografia e História aqui do nosso ADE. Espero que vocês gostem dessa formação. Foi feito com carinho para trabalhar esse tema que envolve todos os nossos componentes, tá? Boa formação, um bom dia. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Dessa vez aqui participando do Seminário de Ciências Humanas, promovido pela Diretoria de Ensino de Capivari. Agradeço imensamente o convite do Carlos e da Sucelaine, né, para compartilhar um pouco mais de conhecimentos e experiências a respeito da temática do turismo. E para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Cifelli, eu sou geógrafa, fiz a minha graduação na Unesp de Rio Claro, o meu mestrado e doutorado no Instituto de Geociências da Unicamp, trabalhando com a relação entre geografia, turismo e patrimônio cultural. E ao longo da minha trajetória, né, de trabalho, eu tive a oportunidade também de trabalhar em algumas agências de turismo pedagógico com o desenvolvimento de roteiros turísticos, né, para serem realizados com finalidades pedagógicas, né, com escolas de ensino fundamental e médio em diversas regiões do estado de São Paulo. E é um pouquinho dessa experiência que eu vim trazer para vocês. Eu sou atualmente professora do curso de eventos das FATECs de Itu e Barueri, e também costumo trabalhar com os meus alunos com viagens de estudos, principalmente para municípios e regiões que possuam uma relevância histórica, cultural e também ambiental. Então, um pouquinho dessa experiência, né, que eu tenho, eu estou trazendo aqui nessa apresentação para compartilhar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever no chat, que eu vou buscar responder. E enfim, né, espero que a gente possa ter uma manhã bastante proveitosa. Bom, o tema da minha apresentação é a relevância do turismo no mundo contemporâneo e as potencialidades pedagógicas das viagens de estudo no estado de São Paulo, levando em consideração que São Paulo é um estado riquíssimo, né, e muitas vezes os seus patrimônios históricos, culturais e ambientais acabam sendo pouco conhecidos ainda por parte dos próprios paulistas. Então, eu trago nessa apresentação também algumas possibilidades de roteiro para estimular, né, as pessoas a viajarem, a entrarem em contato com esse rico acervo patrimonial e estimular também, né, o desenvolvimento de projetos pedagógicos, estratégias de ensino e aprendizagem que aproveitem essa potencialidade para ampliar o conhecimento dos alunos a respeito, né, dessa riqueza, né, que vários municípios do estado possuem. Então, vamos lá, mas antes de tratar especificamente desse assunto, né, eu trago aqui alguns dados importantes vinculados à importância econômica do turismo hoje em dia no mundo contemporâneo. Então, é a quinta atividade de maior relevância econômica do planeta, mesmo porque essa atividade congrega em torno de 50 setores da economia, vinculados, né, à dinâmica do turismo, então, setor de transportes, hospedagem,
recreação, entretenimento, setor de alimentos e bebidas, agenciamento de viagens, guias de turismo, tradução e intérprete, setor de comunicação. Então, tem aproximadamente, né, 50 outras atividades vinculadas ao turismo que acabam resultando na expressividade econômica, né, desse setor, tá? E que está à frente, inclusive, de atividades tradicionais, como mineração, agricultura e indústria automobilística. Então, realmente, o turismo vem se tornando cada vez mais expressivo no mundo, resultando em inúmeros investimentos públicos e privados para o seu desenvolvimento. Esse gráfico é bem interessante porque mostra, né, a evolução do número de turistas internacionais que visitam determinadas regiões do planeta. Então, aqui estão Europa, Américas, né, Ásia e Pacífico, Oriente Médio e África. E aqui a quantidade de turistas, né, ao longo das últimas décadas, então dos anos 50 até 2018. Então vejam, né, que nos anos 50 o turismo era uma atividade pouco expressiva e ela vai adquirindo relevância principalmente dos anos 90 para frente, tá? Sendo que, a partir dos anos 70, com o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicações, a possibilidade que a classe trabalhadora, quer dizer, as conquistas, né, da classe trabalhadora relacionada ao direito a férias remuneradas, também incrementou, né, o desenvolvimento do turismo, fazendo com que as pessoas optassem por viajar, né, durante as suas férias. E o próprio desenvolvimento, né, dos meios de comunicação ampliou o repertório de informações a respeito de outras localidades, fazendo com que as pessoas tivessem mais condições de se planejar, de viajar e de conhecer novos lugares, tá? Tanto nas proximidades do seu local de residência, quanto em locais mais distantes. E isso também foi possível com o desenvolvimento dos meios de transporte, né, aviação, principalmente, mas também transporte rodoviário, marítimo, ferroviário, que ocorre, né, em graus diversos aí, em diversos países. Mas, né, foram fatores muito importantes que têm a ver com o crescimento do turismo internacional. Então, hoje nós temos aí, quer dizer, em 2018 nós tivemos em torno de 1,4 bilhões de pessoas, né, fazendo turismo no mundo. Sendo que a Europa, né, é um continente que se destaca bastante em relação à atração de turistas provenientes do mundo inteiro. E a Ásia, né, cada vez mais adquire uma grande expressividade no turismo internacional, principalmente por conta da China, tá? Muitos chineses estão viajando hoje em dia, algo que não acontecia há 2 décadas atrás, e que está, às vezes, mudando o próprio panorama do turismo internacional, né? Porque os países passam também a se preparar mais para receber, né, pessoas provenientes da Ásia, principalmente da China. Bom, em relação aos países que mais atraem viajantes, né, que mais atraem turistas, nós temos a França em primeiro lugar, seguido da Espanha, Estados Unidos, China e Itália. Então, vejam como a China ela já possui uma posição bastante expressiva, né, nos fluxos turísticos internacionais, tanto como emissor de turistas, como receptor, né, um país que recebe turistas provenientes do mundo inteiro. E, né, a Europa também, numa condição aí ainda de protagonista em relação aos fluxos turísticos internacionais, com destaque para a França, a Espanha, Itália, a Alemanha, um pouco a Turquia, né, apesar de estar em Europa e Ásia, mas a Turquia também tem uma posição, né, bem relevante nesse fluxo de turistas. E o Reino Unido, tá? São os países que mais atraem turistas dentro da Europa.
Bom, em termos de competitividade, Espanha, França e Alemanha, né, estão nas primeiras colocações, seguindo aí do Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Itália, Canadá e Suíça. Então, hoje em dia, né, os países competem entre si pela atração de turistas, uma indústria altamente lucrativa. Então, quem divulga mais os atrativos, quem oferece melhores serviços, quem oferta atrativos de grande importância, né, tanto em termos históricos, culturais, quanto em termos ambientais, acaba também atraindo um fluxo mais expressivo de turistas. Bom, mas o que é o turismo em si, né? Então, nós temos aqui algumas definições oficiais da Organização Mundial do Turismo, dizendo que o turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e as estadias em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a 1 ano, tendo em vista o lazer, negócios ou outros motivos não relacionados ao exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado. Então, realmente, né, aquela pessoa que se desloca para uma outra localidade, em geral, né, fora do seu município de residência, para finalidades diversas, e permanece nessa ou outra localidade de destino por um período inferior a 1 ano, é considerado como turista, tá? Bom, e na atualidade, todo tipo de deslocamento espacial, né, de indivíduos são considerados pelos organismos oficiais de turismo como deslocamentos turísticos. Então, por isso que, né, essas cifras são cada vez maiores, porque né, todo tipo de viagem que a pessoa faz, né, para um outro destino, independente se é menos de 24 horas ou mais, né, mais de um dia, é considerada como deslocamento turístico, tá? Bom, então aqui nós temos né, as principais fontes de turistificação dos lugares. Essa é uma questão bem interessante que uma geógrafa especialista na geografia do turismo trabalha, né, que é vinculada, inclusive, à reflexão de outros autores, que para a gente pensar num lugar que atraia turistas, é preciso que eles tenham tenham um planejamento, né, que ocorra um planejamento no sentido de identificar possíveis atrativos turísticos, promover a divulgação desses atrativos, desenvolver infraestrutura nessas localidades de acesso a esses atrativos, infraestrutura de hospedagem, infraestrutura e serviços de hospedagem, né, de restauração, envolvendo aí restaurantes, bares, entre outros estabelecimentos comerciais e de serviços que deem suporte à atividade. Então, quando a gente pensa na dinâmica do turismo, é importante levar em consideração o papel do planejamento, né, justamente para que essas localidades estejam aptas a receber os turistas, fazendo com que eles realmente visitem, né, os atrativos daquela localidade. Tem também a ver com o próprio mercado, que é o mercado que vai desenvolver, né, alguns estabelecimentos comerciais e de serviços que atendam aos interesses e necessidades desses turistas, e o próprio turista, né? Então, não adianta ter o atrativo e não ter o turista, então é preciso ter um trabalho em conjunto do mercado, né, dos agentes de mercado e dos planejadores e promotores territoriais, para que realmente os turistas visitem essas localidades e contribuem, né, com a geração de emprego e renda para a população. Mas para que os turistas viajem, né, para determinada localidade, é preciso ter atrativos turísticos, que podem ser elementos naturais, né, elementos presentes aí na natureza, elementos construídos ou referências da cultura material e imaterial da comunidade local, né, principalmente. Justamente para que a visita a essa localidade se torne algo interessante para esse turista, justamente porque ele se depara com algo diferente do seu cotidiano,
tá? Algo que vai chamar a atenção, ou por conta de uma paisagem diferencial, ou por aspectos culturais diferentes dos seus, ou pela atração de elementos naturais, elementos da natureza, como praias, cachoeiras, áreas verdes, florestas, né, detentoras de grande biodiversidade, enfim, montanhas, inúmeros atrativos naturais que exercem um grande fator de atração, né? Bom, e aí, né, diante dessa questão, dessas motivações que fazem os turistas a saírem de casa, né, e passarem um determinado período visitando outras localidades, nós temos lazer, recreação e férias, é a principal motivação das pessoas, principalmente, né, quando elas gozam de férias remuneradas. Muitas delas não querem permanecer, né, o tempo todo em casa, né, no município onde residem, querem pelo menos fazer uma ou mais viagens para conhecer novos lugares, novas pessoas, ou entrar em contato com novas pessoas, ou visitar parentes e amigos também é uma motivação importante dos deslocamentos turísticos. Muitos viajam também, né, dentro da sua dinâmica de trabalho, a negócios ou para participar de eventos, tanto no país quanto fora do país. Viajam para tratamento de saúde, o turismo de saúde, viajam por questões religiosas, cultura e educação, entre outros, tá? Então, são vários os fatores que fazem com que as pessoas realmente se deslocam do local onde residem para outras localidades. E isso, né, eleva a concorrência nacional e internacional dos chamados destinos turísticos. E então, se a gente tem os push factors, que são os fatores relacionados às motivações das viagens, né, o que motiva a pessoa a se deslocar de um determinado lugar para outro, nós também temos os pull factors, né, que são os fatores que atraem os turistas para determinadas localidades. E esses pull factors estão muito relacionados aos atrativos turísticos, né, que essa localidade tem a oferecer a esses turistas, que podem ser variados, né? Então, aqui existem entre os principais atrativos turísticos do mundo, se encontram alguns dos chamados patrimônios mundiais. A lista do patrimônio mundial, ela é criada passa a ser criada pela Unesco a partir dos anos 70, com a seleção de monumentos e sítios vinculados à história e à cultura da humanidade, né? Então, são atrativos de relevância para o mundo como um todo, e não apenas para aquele país, e é algo muito interessante, porque, de uma forma ou de outra, né, a gente já ouve falar desses atrativos nas aulas de história, de artes, às vezes de geografia, né, justamente porque estão ligados a grandes fatos e acontecimentos da história mundial. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplares relacionados à civilização egípcia, né, como a esfinge e as pirâmides. Então, né, desde o ensino básico, nós estudamos essas referências, então isso já gera uma motivação, né, para conhecermos pessoalmente o Egito e esses exemplares, né, monumentais aí que remontam um pouco da história e da cultura da civilização egípcia. No caso da Grécia, né, temos aí na cidade de Atenas o Pártenon e a Acrópole, que também se fazem presentes, né, nas próprias narrativas a respeito da história da civilização greco-romana. E, por falar em civilização greco-romana, também um dos exemplares mais conhecidos que retratam, né, a parte do período do Império Romano é o Coliseu, que fica na cidade de Roma, Itália. Então, eles figuram entre os atrativos mais visitados do mundo, e hoje muita gente vai para o Egito, para a Grécia e para a Itália,
não em busca da cidade contemporânea, quer dizer, não em busca de, como que eu posso dizer, de entrar em contato com a história contemporânea dessas localidades. Eles vão em busca de registros materiais que fazem com que a gente entenda um pouco melhor, né, o que eram esses territórios há séculos atrás, tá? Séculos ou milênios atrás. Então é algo, né, muito expressivo, porque se eles não tivessem mais, né, se eles não existissem mais, provavelmente a Itália não seria um destino tão expressivo como é hoje. Né? A mesma coisa ocorre com a Grécia, a mesma coisa ocorre com o Egito. Né? As pessoas têm interesse em visitar esses países por conta do que permaneceu do passado na paisagem, né, que hoje é considerado patrimônio mundial. Então, a própria questão do patrimônio mundial, hoje em dia, ser algo tão difundido, né, mundialmente, faz com que eles figurem entre os atrativos mais visitados de determinados países. Isso não é generalizado, certo? Mas, em tese, acaba ocorrendo, né? Virou patrimônio mundial, vai aumentar o fluxo de turistas em poucos anos. Bom, levando em consideração também a questão religiosa, né, há muito movimento de turistas que vão em busca aí de um contato maior com templos, né, templos importantes vinculados às suas religiões, e o que se destaca, né, hoje em dia nos fluxos turísticos internacionais é a visita a igrejas católicas, já que, se a gente pegar a lista dos patrimônios mundiais, a quantidade de igrejas católicas é muito mais expressiva do que de templos de outras religiões. Isso mostra, né, acaba demonstrando e reforçando o poder da Igreja católica no mundo, né, principalmente nos países europeus, e aqui nós vemos, né, alguns desses templos que são visitados por milhões de pessoas todos os anos. Catedral de Notre-Dame, em Paris, que pegou fogo recentemente e já foi restaurada. A Igreja de Barcelona, a Sagrada Família, né, arquitetada cujo projeto é do Gaudí. A Igreja de São Pedro, em Roma, no Vaticano, né, na verdade, que é considerado um dos principais, né, templos da Igreja Católica no mundo. E aqui a Basílica de Santa Sofia, fica em Istambul, na Turquia, que hoje já nem é mais uma igreja em si, né? Ela se transformou no museu, tá? Bom, em termos culturais também, né? Hoje os museus, principalmente os mais importantes do mundo, acabam atraindo milhões de visitantes todos os anos e elevando, né, a relação da arte, da cultura com a parte econômica, né, a chamada indústria cultural. Então, o museu mais visitado do mundo continua sendo o Louvre, né, com 9,6 milhões de visitantes ao ano, seguido do Museu Nacional da China. Então, olha só como a China já se projeta internacionalmente, né, no turismo internacional, e passa a apresentar a sua riqueza e diversidade cultural para o mundo, algo que até pouco tempo atrás era muito desconhecido, e hoje passa a ser revelado, e o turismo é uma das formas da gente ter acesso, né, às referências históricas e culturais dos países, né, das comunidades. Então, é uma atividade altamente expressiva também por isso, né? Se não fosse a infraestrutura, né, ligada à dinâmica do turismo, à oferta de serviços
e o planejamento territorial para transformar, né, determinadas localidades, monumentos ou lugares em atrativos turísticos, a gente não teria, né, acesso a essas localidades, monumentos, entre outros atrativos, e o conhecimento a seu respeito seria menos significativo do que é hoje. Tá? Então, o Museu do Vaticano, aí vem o Metropolitan, British Museum, Tate Modern, National Gallery, National History Museum, American Museum de História Natural e o Hermitage. Tá? Percebam que a maior parte deles ainda fica no continente europeu, e quando a gente estuda, né, a história da arte, mesmo na escola, no ensino básico, as principais obras, os principais artistas ao longo aí da história da humanidade, nesses museus nós nos deparamos, né, presencialmente com muitas dessas obras. E isso, né, realmente é algo de extrema relevância, porque amplia o interesse das pessoas em conhecer melhor artistas e obras, a depender de como esse turismo é realizado, tá? Então, diga-se de passagem, porque tem muita gente que faz visitas ao museu como se fosse a um parque temático, né? Não se preocupando em entender o conteúdo daquele acervo, né? Entender melhor a linguagem artística que está presente nos objetos expostos, mas há diversas formas de fazer turismo, né? Essa que eu estou criticando é o turismo de massa, que é a que mais ocorre expressivamente. Então, são aqueles grupos de turistas que em 2 horas visitam o museu como o Louvre. E realmente, em 2 horas de visitação, não dá para ter uma imersão, né, naquele museu, para entender, pelo menos, o conteúdo, né, que está sendo exposto num acervo riquíssimo, né, que esse museu possui. Mas, por outro lado, né, muitas pessoas acabam fazendo turismo realmente para ampliar o seu repertório de conhecimentos, para conhecer novas culturas, para ter contato com outras pessoas, né, culturalmente com hábitos e costumes diferentes dos seus. Então, o turismo ele pode enriquecer efetivamente o nosso repertório de conhecimentos, vivências e experiências, tá? A depender de como ele é realizado. Bom, seguindo aqui, na América Latina, né, é bem interessante que nós temos aí alguns patrimônios mundiais que se remontam aos povos pré-colombianos e que estão entre os atrativos mais visitados do mundo. Tanto é que, em termos turísticos, o México e o Peru têm mais expressividade do que o Brasil, por conta muito, né, desses monumentos históricos e ruínas, né, sítios arqueológicos que ainda permanecem na paisagem e que atraem, né, a atenção do mundo inteiro. Tá? Então, é algo que não ocorreu no Brasil, no sentido de valorizar, né, a história, a cultura dos povos pré-colombianos e, digamos, né, não só valorizar esse acervo, como divulgar, né, essa riqueza cultural também decorrente, né, das comunidades indígenas. Então, isso é muito pouco estudado, muito pouco debatido e, infelizmente, né, nós não temos grandes atrativos vinculados a esses povos, né, aqui no país. Bom, no caso do Brasil, né, é interessante notar que o país ele possui um número de visitantes estrangeiros está bem abaixo do potencial turístico que o país possui, tá? Então, hoje são um pouco mais de 6 milhões de pessoas que visitam o Brasil. Esse número decresceu, né, durante a pandemia, mas tende, né, a crescer aí nos próximos anos, a depender de todo o contexto econômico, social, político que nós tivermos aí nos próximos anos,
mas ainda está abaixo do esperado, certo? Mesmo assim, houve aí um crescimento, ó, né, nos anos 2000 bastante expressivo, tá? De turistas estrangeiros que visitaram o país. E esse crescimento também tem muito a ver com a projeção que o Brasil teve nos anos 2000, principalmente por conta dos 2 mega-eventos que foram promovidos aqui, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, o Brasil, né, virou um país que se trabalhou muito a estratégia de marketing turístico internacional. O pessoal do Ministério do Turismo trabalhou muito com os destinos turísticos, tanto os naturais quanto histórico-culturais, justamente para atrair, né, o interesse dos turistas estrangeiros em visitar o país nesse contexto dos mega-eventos e após também. Então, bom, só que decaiu por conta da nossa crise. Então, aqui, ó, ano de 2000 que acho que é 2018 a 2019 já houve uma queda significativa do número de turistas e agora a gente não tem novos dados, mas, né, provavelmente esse gráfico tenha essa continuidade do declínio, tá? Bom, e o que é interessante notar é que o turismo no país é uma atividade distribuída de forma que ocorre de forma desigual no território brasileiro. Então, esse é um mapa, né, que eu retirei de um artigo da professora Rita Cruz, né, sobre os fluxos do turismo doméstico entre estados e cidades mais visitadas por turistas estrangeiros entre 2011 e 2015. Então, vejam, né, que o maior fluxo de turistas, né, de deslocamentos turísticos, ocorre aqui entre os estados do Sudeste, Sul, tá? E parte também desses deslocamentos ocorrem na costa litorânea da região Nordeste, por conta das belezas naturais, tá? Principalmente. Entre as cidades mais visitadas por turistas, né, em primeiro lugar, se destaca o Rio de Janeiro, que, né, enfim, tanto no Brasil quanto no mundo, o Rio de Janeiro é um destino já muito conhecido, ficou mais ainda conhecido por conta das Olimpíadas e também da Copa do Mundo, né, além dos demais atrativos, né, que a cidade tem a oferecer. Mas, em segundo lugar, nós temos Florianópolis, muito por conta dos turistas argentinos e de outros países aqui da América do Sul, que se deslocam para Florianópolis no período de alta temporada, principalmente. Em terceiro lugar, Foz do Iguaçu, por conta das cataratas, né, que fica no Paraná. Em quarto lugar, São Paulo. Sendo que São Paulo é a principal porta de entrada dos turistas estrangeiros e de São Paulo ocorre esse deslocamento para outros estados e cidades. Tá? Então, é algo muito expressivo, porque muita gente chega em São Paulo, mas não permanece na cidade e nem circula pelo estado, já vai para outros destinos também internacionalmente muito divulgados, né, como as praias do Nordeste, o litoral do Rio de Janeiro, né, então a cidade de Angra dos Reis, Búzios, Cabo Frio e o próprio Rio de Janeiro, né, são destinos Paraty, mundialmente conhecidos. Então, muita gente chega em São Paulo, mas acaba se deslocando para esses outros estados e cidades. Bom, mas no Brasil nós temos, então, um potencial enorme, né, em termos de atratividade turística. Então, só se tratando dos patrimônios mundiais relacionados às belezas naturais que nós temos, beleza e riqueza, né, das nossas florestas, principalmente. Então, há muito ainda que se trabalhar, né, para que essas localidades atraiam um número expressivo de turistas. Então, temos aqui
o mais visitado, que é o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas, que é patrimônio mundial brasileiro. A Mata Atlântica, as reservas do Sudeste, né, que fica aqui, São Paulo, né, tem a maior parte da Mata Atlântica preservada do país, por conta dos parques, né, parques estaduais. Parque Nacional da Serra da Capivara, as reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, que é na Bahia, a área de conservação do Cerrado, do Pantanal, do Jaú, que fica na Amazônia, e as ilhas atlânticas brasileiras, Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Então, vejam aqui as imagens, né, de alguns desses patrimônios naturais, que são, né, reconhecidos pela Unesco como patrimônios mundiais, e que, né, alguns deles acabam sendo muito pouco visitados e conhecidos pelos turistas estrangeiros, como a própria Amazônia, né, por turistas brasileiros e estrangeiros. Então, se a gente voltar naquele mapa, né, é possível observar, olha só como é escasso o fluxo de turistas que se desloca para esses estados onde está o Pantanal, né, onde está a floresta amazônica, tá? Bom, seguindo aqui, então nós temos aí, além dos atrativos naturais, atrativos de grande relevância histórica e cultural, espalhados por vários estados brasileiros. Então aqui eu destaco, né, os centros históricos, né, Ouro Preto, em Minas, Olinda, Pernambuco, São Luís, Maranhão, Diamantina, centro histórico da cidade de Goiás, mais conhecido como Goiás Velho, a Praça São Francisco, em São Cristóvão, e mais recentemente Paraty e Ilha Grande, que envolve aí não só o centro histórico de Paraty, mas todas as comunidades tradicionais, que são dezenas, né, e toda a biodiversidade aí das ilhas, né, pega a Baía de Angra, Ilha Grande, e a parte da costa, né, onde está a reserva da Mata Atlântica, tá? Então, é algo muito expressivo, né, que o Brasil tem de riqueza histórica e cultural, e algumas dessas cidades, né, ainda, digamos que, recebem um fluxo de turistas bem incipientes perto da riqueza histórica e cultural que elas possuem, que poderiam ser melhor aproveitadas para isso, como é o caso de São Luís, como é o caso de Goiás Velho, como é o caso de São Cristóvão, tá? E até mesmo Diamantina, que recebe mais turistas brasileiros do que turistas estrangeiros. Bom, além disso, né, nós temos aí Brasília, que tem o patrimônio moderno muito importante, né? As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, que tem a ver com a ocupação dos jesuítas naquela região e com o processo de catequização, né, das comunidades indígenas, né, as paisagens cariocas do Rio de Janeiro, isso, né, já é também bem trabalhado, e o Rio continua, né, acho que esse título de Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro só agregou mais valor ao Rio como produto turístico. E o sítio arqueológico do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, esse é bem interessante, porque foi recém-descoberto, está sendo trabalhado agora como um potencial atrativo turístico, e o Cais do Valongo era o porto de entrada, né, de escravos aqui para o país. Então, hoje, pensa-se muito nessa questão, né, de também resgatar a história e a cultura das comunidades afrodescendentes, né, que vivem em determinados países, e tipo, divulgar, né, essas localidades, esse repertório cultural para o mundo, né, até por meio da dinamização do próprio turismo. Bom, e levando em consideração que São Paulo é o estado, né, economicamente mais dinâmico do país e que recebe, né, a maior quantidade de turistas estrangeiros que acabam se deslocando depois para outros estados, acho que, né, é importante explorar esse potencial turístico, né, do estado de São Paulo,
porque é um estado que concentra um mercado consumidor de serviços vinculados ao turismo muito significativo, né? Tem o maior, é o estado que mais tem, que mais emite turistas para outras localidades do país, né? O maior centro emissor de turistas, né, do país, e possui já uma infraestrutura e serviços, né, de muita qualidade. De mais qualidade do que, né, dos outros estados e localidades que se destacam já como destinos preferenciais aí do turismo nacional e internacional, né, do turismo internacional. Então, né, concentra territorialmente serviços relacionados ao turismo, como meio de hospedagem, agências e operadoras de viagem, empresas de locação de veículos, bares e restaurantes, e possui uma grande diversidade de atrativos naturais e culturais. Então, a partir de agora, é isso que eu vou mostrar para vocês, né, o potencial aí do estado de São Paulo, potencial turístico. Então, vamos lá, né? Então, nós temos em torno de 432 municípios com algum tipo de potencial turístico dentro do estado de São Paulo. É o estado que mais emite turistas para os demais destinos, né, como eu já havia falado. Em termos aí de infraestrutura, de transportes, nós temos 3 grandes aeroportos, né, 2 na cidade de São Paulo e 1 na cidade de Campinas, que é o aeroporto de Viracopos, que sofreu um processo de ampliação recentemente, então já está recebendo vários voos internacionais, e isso acaba facilitando, inclusive, a chegada e saída de turistas, né, e amplia a possibilidade de eles também circularem pelo interior paulista, tá? São mais de 5 mil estabelecimentos de hospedagem, distribuídos, né, nos municípios, e 142 mil hóspedes por dia, tá? Isso antes da pandemia, né? Agora a gente já está num outro contexto, as pesquisas estão sendo feitas para ver qual é o impacto dessa crise no setor, que foi muito significativo, né? Mas até 2019 a realidade era essa. Bom, temos aqui o mapa rodoviário do estado de São Paulo, demonstrando que é um estado que possui 9 rodovias que fazem interligação da capital para todas as outras regiões do estado de São Paulo, então é muito fácil se deslocar, né, de carro, apesar do custo ser alto por conta dos pedágios, né, em geral as estradas têm melhor qualidade do que estradas de outros estados que recebem muitos turistas, né, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. O turismo é uma atividade responsável por 10% do PIB paulista, então é um número bastante expressivo, né, em relação aos demais estados brasileiros. São 1 milhão de empregos diretos e 2 milhões de empregos indiretos vinculados ao setor, 50 milhões de turistas por ano, dentre os quais 2,7 são estrangeiros, então a maior parte de turistas, né, é do país, né, que visitam São Paulo, sendo o principal destino do turismo de negócio. Então, em geral, né, esses turistas chegam, se hospedam em São Paulo, né, participam das reuniões de negócios, eventos corporativos e, né, outras atividades vinculadas aí aos negócios, e depois, às vezes no tempo livre, acabam se deslocando para outras cidades, até fora do estado de São Paulo, como o Rio de Janeiro, né? Muitos desses turistas, eles têm um tempo livre, ao invés de eles permanecerem em São Paulo, ou então se deslocarem para o interior do estado, eles acabam indo para o Rio, ou vão para Florianópolis, né? Ou, né, se tiverem um pouco mais de tempo, acabam indo, inclusive, para as praias do Nordeste. Bom, seguindo aqui, vamos lá. E então hoje nós temos como desafio, né, desafios para pensarmos aí na dinamização do turismo paulista. Primeiro, fazer com que esse turista viaje mais pelo estado. E para que ele viaje mais pelo estado, é preciso mostrar, né, os potenciais atrativos que o estado tem a oferecer.
em todas as regiões, tá? Do estado de São Paulo, não só pensando no litoral, quanto no interior. Inclusive, o nosso litoral, né, na minha concepção, não perde nada para o litoral do Nordeste em termos de belezas, né, praias paradisíacas, muitas delas com infraestrutura, também já, né, prontas para receber o turista, porque, né, contam com muitos meios de hospedagem, restaurantes, agências, né, de viagem, enfim, entre outros tipos de atividades econômicas que subsidiam o turismo, tá? Uma outra questão é reduzir a sazonalidade turística. Então, nós sabemos que alguns destinos no estado de São Paulo tem um pico, né, de turistas na alta temporada, como o litoral, e depois, né, os meses seguintes são de baixa, né, baixa procura, e isso acaba prejudicando bastante, né, a dinâmica do turismo, porque né, tem destinos que conseguem obter uma renda expressiva durante 3 meses e 1 ano, e depois, realmente, o número de turistas que procuram esses destinos é pouco significativo. Então, uma das estratégias que são utilizadas hoje por essas cidades que sofrem com essa sazonalidade é incentivar a dinamização dos eventos. Então, né, em algumas cidades litorâneas, ocorrem eventos todos os meses, eventos culturais, principalmente, ou eventos esportivos, campeonatos de surf, né, triatlon, corridas, eventos culturais como shows, eventos gastronômicos, eventos religiosos, justamente para demandar o maior fluxo de turistas ao longo de todo o ano para essas localidades. Bom, e uma outra questão que é muito importante que eu queria ressaltar aqui trabalhar mais com o potencial do turismo pedagógico nas escolas de ensino fundamental e médio, tá? Por meio de projetos de estudo do meio. Então, né, é uma atividade que acaba sendo desenvolvida principalmente nas escolas particulares, não tanto nas escolas públicas, por uma questão econômica, né, além de outras questões burocráticas, dificuldade de conseguir autorização para, né, sair do ambiente escolar, enfim, dificuldades de todas as ordens que vocês conhecem bastante, mas que, né, poderiam ser mais desenvolvidas por meio aí de um incentivo por parte até do poder público para a dinamização dessas atividades a baixo custo, tá? Por meio de subsídio do poder público. Bom, e vinculado a esses projetos aí do turismo pedagógico estão também os projetos de educação patrimonial e ambiental, desenvolvidos tanto nas escolas quanto nas comunidades. Eu acho que é algo ainda também que pode ser muito mais trabalhado. Existe um potencial muito grande em todas as regiões para trabalhar com educação ambiental, né, formando monitores ambientais, fazendo com que eles atendam as escolas, né, o poder público pode desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas, levando esses alunos a conhecerem os lugares de referência ambiental, né, como os parques estaduais, parques municipais, e entre outras unidades de conservação. Então, o potencial é muito grande, além dos trabalhos de educação patrimonial também, né, que podem vincular esse, né, conteúdo teórico a atividades de visita a essas localidades que possuem um rico acervo patrimonial nos municípios e regiões, tá? Isso significa que é importante, né, pensar nesse setor como setor estratégico que pode estar vinculado a projetos educativos altamente relevantes para a melhoria da qualidade de ensino né, das escolas públicas e privadas, tá? Além disso, quando a gente pensa em turismo, né, muitos investimentos têm que ser voltados para o deslocamento, para a melhoria
da infraestrutura de transportes, né, infraestrutura e serviços de transportes. Então, existem já projetos de implantação de novos aeroportos, tanto no interior quanto no litoral, né, e isso facilitaria ainda mais o deslocamento, né, de pessoas no estado. Bom, mas só para vocês terem uma ideia do panorama, né, do turismo no estado, hoje em dia São Paulo tem em torno de 70 estâncias turísticas, né, que podem ser classificadas em balneares, climáticas, hidrominerais e turísticas. Essas instâncias, elas recebem recursos públicos para dinamizar o turismo nesses municípios, justamente pela qualidade dos atrativos naturais ou culturais que eles possuem, tá? Então, as instâncias turísticas são aqueles municípios que, né, possuem condições diferenciadas de lazer, recreação, ou atrativos naturais e culturais de grande expressividade. Além dessas instâncias, né, existem 140 municípios de interesse turísticos. Esses municípios, eles, para conseguirem entrar nessa classificação, eles tiveram que fazer todo o inventário da oferta turística, tudo que o município tem de infraestrutura, de serviços vinculados ao turismo, atrativos, culturais, naturais, justamente para conseguir, né, ser um MIT, município de interesse turístico, e também receber uma verba pública para dinamizar a atividade turística. Então, vejam, são muitos, né, pensando aí nas duas classificações, são mais de 200 municípios que têm um potencial turístico expressivo a ser explorado, tá? Além disso, além desse potencial turístico, para trabalhar com a questão do planejamento, né, que eu disse um pouquinho lá atrás, que é fundamental quando a gente pensa na dinamização do turismo no território, é importante que esses municípios tenham um conselho municipal, que envolva aí a participação tanto dos agentes de mercado, poder público e sociedade civil, nas decisões, né, e discussões sobre o desenvolvimento turístico, né, em determinada localidade, além de serviço médico, infraestrutura, né, um plano diretor que viabilize o próprio planejamento da atividade no território e os atrativos turísticos. Bom, e aí, né, levando em consideração essa questão dos atrativos, né, em primeiro lugar, a gente coloca a importância da cidade de São Paulo, que possui, né, uma riqueza histórica e cultural muito significativa, né, então é o centro econômico mais importante do país, é a cidade que mais recebe turistas, né, estrangeiros, e que poderiam, né, permanecer por mais tempo na cidade, visitando, né, esses atrativos históricos e culturais. Com destaque aí para a região do centro de São Paulo, né, com inúmeros museus, centros culturais e patrimônio histórico, que por ser hoje uma região também que congrega inúmeros problemas sociais, acaba não sendo tão visitado como deveria, tá? Mas também, não só São Paulo, mas como outras grandes metrópoles mundiais, né, possuem uma infinidade de restaurantes, locais para entretenimento, lazer, consumo, que fazem com que elas sejam consideradas destinos completos, né, como discute a Mariana Aldrich, que é uma especialista também na área de turismo. Então, nós temos inúmeras possibilidades de visitação, né, dentro de uma cidade como São Paulo, para pessoas com interesses diversos, né? Quem quer fazer compra tem N possibilidades, quem quer visitar museus, centros culturais, quem quer ir para parques urbanos, quem quer ir para as baladas, então tem muitas atividades a serem oferecidas. Então, aqui vocês estão vendo em destaque a Avenida Paulista com o MASP, que é um dos principais atrativos culturais de São Paulo, e a Avenida Paulista é o cartão postal da cidade, então já é uma avenida, né, que a gente circula e vê muitos turistas estrangeiros frequentando, né, a Paulista e arredores.
E aqui eu coloquei a imagem do Mosteiro de São Bento, né, que fica bem no centro da cidade de São Paulo, que é uma construção riquíssima, né, em termos arquitetônicos, e que expressa, né, todo o poder aí da igreja na conformação do espaço urbano. E é no mosteiro que tem, né, o canto gregoriano todos os domingos também, que é uma atividade, né, muito interessante, assim, para ser visitada. Bom, então, né, para vocês terem uma ideia da expressividade de São Paulo, são 124 museus, 119 teatros e casas de espetáculo, 20 mil restaurantes, 30 mil bares, fazendo com que a cidade seja considerada como um destino cultural e gastronômico mundialmente conhecido, tá? Então, olha só, em termos de economia, foram quase 3 bilhões, né, injetados na economia local, fazendo com que, né, São Paulo respondesse sozinha por 9,8% do PIB nacional do turismo. Bom, além de São Paulo, e esse que é o X da questão, né, fazer com que as pessoas saiam de São Paulo e visitem outros municípios do estado, né, existem aí as estâncias turísticas, né, então as que se encontram mais próximas aí da região são Água de Lindóia, Água de São Pedro, Lindóia, Olambra, Itu, tá, com atrativos diferentes entre si, mas acabam já fazendo parte, né, de roteiros turísticos importantes no interior paulista. Mas o litoral se destaca bastante, né, muitas instâncias turísticas no litoral, e em outras localidades. Então, seguindo aqui, em termos de patrimônio cultural, nós temos vários centros históricos tombados aí pelo CONDEFAT, alguns deles pelo IPHAN, né, CONDEFAT, lembrando, é o Conselho de Defesa do Patrimônio em nível estadual, e o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o órgão, né, de patrimônio que realiza o tombamento federal, né, tanto do patrimônio histórico-cultural quanto do patrimônio natural. Então temos o Centro Histórico de Bananal, que fica no Vale do Paraíba, Canané e Poranga, Vale do Ribeira, Itu, né, Santana de Parnaíba, que fica próxima a Itu, São Luís do Paraitinga, Vale do Paraíba também, São Sebastião Litoral, Paranapiacaba, né, na Serra do Mar, em Santo André, e Centro Histórico de Iguape, no Vale do Ribeira. Então, são vários centros históricos que muita gente desconhece, né, a sua riqueza histórica e cultural, sendo que algumas dessas localidades atraem mais a atenção das pessoas por outros tipos de atrativos, como os atrativos naturais, do que os atrativos históricos e culturais. Então, seguindo aqui, né, agora eu vou explorar o potencial do turismo pedagógico, educacional, justamente para apresentar essa potencialidade, né, didático-pedagógica de algumas dessas localidades que possuem, né, atrativos naturais e histórico-culturais. Então, o turismo pedagógico, né, bem genericamente falando, envolve aí viagens de cunho educacional que visam a ampliação do conhecimento, vivência e convivência entre os pares, o respeito, o aprendizado e momentos de lazer. Tá? Então, a proposta realmente é viajar, né, tendo o estudo como, né, o principal aspecto motivacional dessas viagens, mas não apenas isso, né, porque essas viagens de estudo, elas propiciam um maior contato, né, entre os estudantes fora da sala de aula, fortalecem as relações de amizade, companheirismo, né, também tem o lazer envolvido nessas viagens, a descontração, então acabam sendo viagens muito marcantes, né, na história escolar desses alunos.
E, além disso, elas acabam auxiliando muito, né, o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem por meio de um contato efetivo com a realidade estudada, tá? Em inúmeras disciplinas. Então, quem costuma fazer, né, as viagens de estudo do meio que tem a ver com turismo pedagógico são, em geral, os professores de geografia, de biologia, ciências e história e, às vezes, artes, tá? Mas é possível que, enfim, esse tipo de atividade inclua um número maior de disciplinas por meio do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares. Bom, então a estratégia é aguçar o senso de observação, né, in loco, sobre algum aspecto da realidade que já tenha sido previamente estudado, abordado em sala de aula, interpretação desses elementos, né, elementos da paisagem, elementos aí da biodiversidade de uma localidade, podem ser elementos esteticamente atraentes ou não, né? No caso da geografia, a gente estuda muito impactos ambientais, áreas degradadas, então a gente faz viagens de estudo para que os alunos identifiquem, né, e observem áreas já bastante degradadas em termos ambientais. Interpretação, análise e reflexão sobre determinada realidade. Acho que essas viagens de estudo, elas dão mais elementos para que realmente os alunos consigam fazer essa interpretação de uma melhor forma, tá? E por que, né, se enquadra no turismo pedagógico? Porque, em geral, né, um professor, ele não dá conta de organizar 100% essa atividade, ele demanda muitas vezes os serviços de profissionais ligados ao turismo, para fazer a escolha e a reserva dos meios de hospedagem, ajudar a traçar o roteiro, né, e os pontos de visitação que serão estudados, né, em loco, fazer contato com guias de turismo local para que eles auxiliem, né, o professor ao longo da visitação aos atrativos turísticos, agendar, né, o almoço, o jantar em algum restaurante, né, da cidade, enfim, pensar na questão do transporte, no deslocamento desses estudantes com segurança, né, do local de origem até o local de destino. Então, é uma atividade que demanda esse planejamento mútuo, né? Não só dos educadores, mas também dos profissionais da área de turismo e, às vezes, recreação. E aqui a gente tem uma imagem bem interessante, né? De estudantes no manguezal. Então, tem uma forma mais interessante de explicar o que é o manguezal do que essa, né? Fazendo com que eles realmente visitem essas localidades e interajam, né, de forma muito expressiva, né, com o meio, forma expressiva e marcante, porque são experiências que realmente ficam marcadas na nossa memória por muito tempo. Bom, então, um dos roteiros mais realizados no interior paulista, né, vinculados ao turismo pedagógico, que atrai, inclusive, muitas escolas de São Paulo, e interior em geral, é o roteiro dos Bandeirantes, justamente pela sua riqueza, né, tanto em termos histórico-culturais quanto em termos naturais. Então, nesse roteiro dos Bandeirantes, nós temos aí inúmeros municípios com características, né, diferenciadas entre si. Então, né, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Araçariguama, Cabreúva, Itu, Salto, Porto Feliz, Tietê. E nesses roteiros, né, os alunos têm contato, né, com o trajeto, né, que os bandeirantes realizavam no interior paulista, em busca aí de metais preciosos, né, em busca do desbravamento do sertão, né, escravizando indígenas, implantando núcleos de povoação, e ao longo das margens do rio Tietê, e dando origem a inúmeros povoados, né, que depois se tornaram vilas, né, e posteriormente municípios.
Então, aqui nós temos, né, algumas imagens que retratam, né, as cidades, as margens do Rio Tietê. Então, também dá para abordar essa questão, né, do processo de poluição do Rio Tietê e de degradação ambiental de todo o entorno, né, por onde o rio passa. É um roteiro muito didático, né, inclusive para explicar essa questão. Aqui é um museu que fica em Salto, às margens do Rio Tietê, mas como teve uma enchente recentemente, né, eu acho que ele não está aberto à visitação. Então, uma enchente que atingiu essa área, ele não está aberto à visitação, mas aqui tem todo, né, o percurso que o Rio Tietê faz de Salesópolis, né, percorrendo todo o interior paulista até desaguar no Rio Paraná, e os alunos conseguem enxergar, né, o rio nessa mesma localidade. Aqui o orelhão, né, o símbolo da Itu dos exageros, né, Itu como cidade dos exageros, mas também tem um patrimônio histórico e cultural muito expressivo, né, tombado pelo Condefat, com alguns monumentos tombados pelo IPHAN, que tem muitos museus, né, de grande relevância para o Estado, como o Museu Republicano, o Museu da Energia, que acabam também fazendo parte, né, do roteiro. Contando a história do movimento republicano paulista e o papel de Itu nesse contexto, e o Museu da Energia contando um pouco mais da história da energia, a importância da energia e a história da energia no estado de São Paulo. Então, passando aqui, né, em algumas localidades, né, a visita de estudantes é tão expressiva que os proprietários acabam, inclusive desenvolvendo roteiros específicos para trabalhar melhor determinadas temáticas, né, dentro desses espaços, geralmente de importância histórica e cultural, como é o caso da Chácara do Rosário, que fica em Itu, que é considerada uma casa bandeirista, né, um dos poucos exemplares de casa bandeiristas, né, ainda existentes, e que desenvolve aí inúmeros projetos, né, para atrair estudantes, principalmente do ensino fundamental, né, para visitar as dependências da chácara. Então, aqui tem, né, o que pode estar incluído nessa visita monitorada, como viviam e o que fizeram os bandeirantes, visita ao Museu Engenho com objetos e histórias ligadas a eles, né, aos índios do Brasil no período colonial, oficina de taipa com monitoria prática sobre taipa de pilão, onde os alunos aprendem a construir paredes de taipa. Então é muito bacana esse projeto, né, desenvolvido pela Chácara do Rosário. Já levei alunos até lá, eles sempre gostam muito, porque eles visitam toda a casa sede, entendendo como moravam, né, as pessoas, a importância de cada um dos cômodos, o que ocorriam nesses cômodos, quais foram as atividades econômicas, né, que ocorreram nesse espaço e como eles eram construídos, né, que é por meio da oficina de taipa aqui. Então, realmente é o fato de aprender na prática, né, que se trabalha aqui com esse roteiro. Além disso, né, além dos dois museus, na região nós temos dois parques geológicos, né, o Parque do Varvito, em Itu, e o Parque da Rocha Montonet, em Salto, que também contam, né, um pouco da história geológica do planeta. Então é possível, né, nesse roteiro, contemplar inúmeras áreas do conhecimento, né, que juntas podem contribuir para a realização de um projeto fantástico, né, envolvendo história, geografia, ciências da natureza, artes, tá, entre outras, né, principalmente essas, mas podem ter também outras disciplinas envolvidas. Santana do Parnaíba, né, que possui um centro histórico também tombado, fica às margens do Rio Tietê, e é uma das cidades que mais sofre com os impactos ambientais promovidos pela poluição do Rio Tietê, né, em alguns períodos a espuma proveniente do rio atinge a cidade, como também ocorre em Salto, né, levando aí grandes prejuízos à saúde pública, né, à limpeza urbana, entre outros fatores.
E também é interessante falar que alguns municípios possuem já projetos, né, de desenvolvimento de roteiros com escolas e que ocorrem gratuitamente. Então, Santana do Parnaíba é um desses municípios em que é possível fazer um agendamento gratuito ao museu, né, uma visita monitorada também ao centro histórico, facilitando, então, né, a ida de estudantes de outras localidades para conhecer o Centro Histórico de Santana do Parnaíba e os seus principais atrativos. Um deles é o Museu Casa do Anhanguera. Bom, no caso da área rural, é bem interessante também abordar que hoje o campo ele mudou de perfil, né? Principalmente nas proximidades dos grandes centros urbanos. Então, algumas fazendas que antes produziam alimentos, né, ou eram destinadas à criação de animais, hoje em dia se tornaram áreas de lazer, segundas residências, espaços de eventos e também meios de hospedagem. É o que ocorre, né, com a Fazenda Capoava, em Itu. A Fazenda de Chocolate, a Fazenda Capoava é um meio de hospedagem, né, uma pousada. A Fazenda de Chocolate em Itu é um espaço que atende muito, né, as escolas, por conta aí do turismo pedagógico, mas também acaba sendo um espaço de lazer, de entretenimento, né, por parte aí dos moradores da região, né, então são áreas historicamente, são localidades historicamente representativas em que o patrimônio foi em partes preservado, só que hoje ele tem um outro uso e atende, né, turistas e visitantes cotidianamente, contando um pouco, inclusive, da história, né, dessas localidades. A própria Fazenda Capoava tem um museu, onde são exibidos objetos da fazenda, né, tem uma reserva natural, inclusive para proteção da fauna e flora local, que também pode ser visitada por estudantes de inúmeras escolas. E aqui é a Chácara do Rosário, como eu já tinha falado anteriormente. São Luís Paraitinga, no Vale do Paraíba, é considerada a capital cultural do Vale, né, é uma cidade muito interessante, ela tem, né, o município tem 10 mil habitantes, em torno de 10 mil habitantes, e tem uma riqueza cultural altamente expressiva, né, formada por um rico acervo patrimonial, concentrado principalmente no centro histórico da cidade, fica às margens do rio, esqueci o nome do rio agora, bom, depois eu lembro, né, mas acho que é o Rio Paraitinga, e que também, né, é muito conhecida pelo seu carnaval, né, o carnaval de marchinhas, são marchinhas locais, e isso faz com que a cidade tenha uma identidade vinculada não só com essa, mas também com outras festas populares, como festas juninas, festa do Divino, em que a própria população participa da sua organização. Todas essas festividades, né, são organizadas pelos habitantes locais, e isso fez com que a cidade fosse tão representativa em termos culturais que hoje ela se coloca como uma defensora aí do folclore, da cultura popular. Então, né, de uns tempos para cá, São Luís Paraitinga vem realizando a festa do Saci, justamente para valorizar, né, os personagens do folclore brasileiro. Então, ela reúne nesse evento, né, reúne-se estudiosos, apreciadores, do folclore brasileiro para resgatar o valor e a importância dessa temática, né? E por isso a cidade é visitada, né, por estudantes também de várias localidades do estado, e essa visitação não fica restrita apenas ao centro histórico e à compreensão da cultura local, mas também do entorno, né, porque São Luís está praticamente em meio ao Parque Estadual da Serra do Mar, né, que é um dos núcleos do Parque Estadual, e fazendo com que
também essa viagem contemple a realização de trilhas, né, pela Mata Atlântica, para os estudantes entenderem melhor, né, as características aí desse tipo de vegetação e a biodiversidade que ela possui. Em se tratando, então, de patrimônio cultural e natural, nós temos uma região também riquíssima e ainda pouco conhecida, né, pelo paulista em geral, que é o Vale do Ribeira, né, que contempla aí principalmente as cidades de Iguape, Canané e Poranga, além de outras tantas. Possui um expressivo patrimônio natural e cultural, né, formado tanto pelos centros históricos de Iguape, Canané e Poranga, como, né, pelos parques estaduais. Um deles é o Intervales e o outro é o Petar. Creio que vocês já tenham ouvido falar no Petar, ou já tenham até visitado, e o Petar é um parque muito famoso por conta das cavernas, né? São mais de 350 cavernas que estão, né, espalhadas aí pela região. Algumas delas podem ser visitadas com monitoria, né, que atua diretamente no parque, e que realmente acaba sendo uma região riquíssima para o turismo pedagógico, tá? Eu já levei, inclusive, vários alunos para lá e eles voltam fascinados, justamente porque entram nas cavernas, tem toda aquela experiência de conhecer, né, como é uma caverna por dentro, e fazer uma trilha em meio à Mata Atlântica, né? As cidades ficam às margens do Rio Ribeira, de Iguape, então realmente é uma paisagem exuberante, né, em que os elementos naturais eles ficam, são muito expressivos, né. Então hoje o Vale do Ribeira, inclusive, anotei até aqui os dados, possui 20% da Mata Atlântica preservada do país. Tá? Então são vários parques estaduais que ficam nessa região, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, porém riquíssima, né? Tanto em termos de natureza, quanto em termos do seu patrimônio histórico e cultural. Então, aqui nós temos... deixa eu só voltar. Além disso, o chamado turismo de base comunitária, que eu vou comentar um pouquinho as suas características, porque no Vale do Ribeira é possível encontrar tanto comunidades quilombolas, indígenas e comunidades caiçaras, tá? E algumas dessas comunidades hoje em dia já oferecem roteiros de turismo pedagógico, ou então que eles chamam de turismo de base comunitária, em que as pessoas realmente fazem um processo de imersão na cultura local, para entender melhor os hábitos, costumes e modos de vida dessa população, tá? Então, o turismo de base comunitária ele vem crescendo bastante aí entre as comunidades tradicionais, com uma perspectiva de emprego e renda para os seus habitantes e como uma forma de difundir a sua riqueza cultural para, né, o público em geral. Então, vejam só, né, que lindo aqui a paisagem do Centro Histórico de Iporanga. Então, aqui está o Rio Ribeira, né? Então, o Centro Histórico fica bem à margem do rio, bem na margem do rio. Então, aqui algumas imagens, né, das cavernas, do rio e das comunidades quilombolas. Essas são algumas das imagens de uma comunidade chamada Quilombo do Ivaporunduva, fica também às margens do Rio Ribeira, né, já uma comunidade que tem um projeto de turismo bastante estruturado, eles têm pousada lá dentro, bem baratas, inclusive, né, escolas do estado inteiro, né, pernoitam lá, ficam 2, 3 dias, para ter uma vivência mais significativa, né, com os moradores locais. Deixa eu só comentar um pouquinho, né, já que eu estou falando do turismo de base comunitária. Então, no caso aqui de Ivaporunduva, né, eles têm um projeto de oferta de oficinas, né, relacionadas a curso, oficinas relacionadas ao maior conhecimento, né, do público em relação às plantas medicinais, instrumentos de caça,
artesanato com folha de bananeira, culinária, né, dos quilombolas, que é feita de modo tradicional. Então, assim, é uma bagagem cultural muito significativa que os estudantes têm ao visitar essas localidades. Tem palestras com os membros da comunidade, aí lá eles explicam o que é um quilombo, o que é uma comunidade quilombola, como elas foram formadas, porque é importante, né, conhecer conhecer e valorizar a identidade cultural, né, dos afrodescendentes, e, né, a luta pela terra, o processo de luta pela terra, né, que eles possuem, como eles sobrevivem hoje, quais são as principais atividades econômicas e quais as dificuldades que encontram, né, principalmente relacionadas aos conflitos de terra que ocorrem na região. Então, são histórias, né, muito enriquecedoras, muito interessantes, que os estudantes acabam tendo contato e enriquecendo aí o seu repertório de conhecimentos. Bom, e em meio a isso, né, existe toda a riqueza natural do PETAR, né, Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira. Então, são cavernas, né, muito preservadas, hoje abertas à visitação, com toda a segurança, em que é possível levar estudantes aí do 7º ano, do 8º ano, né, tranquilamente. É o público que eles recebem com muita frequência, tá? E aí é uma aventura à parte também, né? Os estudantes costumam gostar muito desse tipo de experiência. Seguindo aqui, né, encaminhando mais para o interior, Oeste Paulista, nós encontramos uma cidade que é muito conhecida pelos parques aquáticos, que é Olímpia, mas também por ser considerada como a capital nacional do folclore, por conta de um festival que eles promovem já há décadas, chamado Festival Nacional do Folclore, que partiu, inclusive, de um projeto nos anos 50, desenvolvido por um professor numa escola pública do município. Ele, né, desenvolveu um projeto sobre a valorização do folclore. Esse projeto foi crescendo, né, ele foi trabalhando cada vez mais, né, com os alunos essa temática, e aí outras escolas foram também aderindo a esse projeto, e aí, né, ao longo dos anos, eles foram promovendo oficinas sobre danças folclóricas, entre outras expressões, né, culturais vinculadas à cultura popular, né, do Brasil, não só da região, e chamando grupos para se apresentarem, né, grupos tanto do município quanto do estado, se apresentarem nas escolas. Depois isso foi crescendo, essas apresentações foram para as praças públicas, e hoje eles têm uma arena chamada Recinto do Folclore, onde ocorre a maior parte das apresentações dos grupos folclóricos do Brasil inteiro, né, que permanecem durante 1, 2 semanas hospedados nas escolas, desenvolvem oficinas com os alunos e professores, passam um pouco mais da sua cultura, né, da sua identidade, dos seus conhecimentos, né, para esse público, e atraem dezenas de milhares de visitantes todos os anos. E é bem interessante que esse festival do folclore envolve toda uma pesquisa prévia a respeito, né, da riqueza do folclore brasileiro. Então, é possível entrar no site, né, do festival e fazer uma pesquisa expressiva, né, sobre as lendas, sobre as danças, né, sobre os principais grupos folclóricos que existem no Brasil. Então, eu diria que é um dos sites mais completos, né, sobre folclore que a gente pode encontrar para realmente contribuir, né, com a ampliação desse repertório de conhecimentos. E esse tema passou a ser tão importante no município que ele foi incorporado no currículo escolar das escolas públicas. Então, olha só, iniciativa de um professor, e hoje, né, houve a incorporação, né, como parte do currículo. E escolas de toda a região, né, acabam também
participando desse evento um ou outro dia, né, em partes da programação, então acaba movimentando, né, as escolas, não só de Olímpia, mas como da região também. Então, esse é o site, né? Então, né, se vocês entrarem lá, Festival do Folclore Olímpia, tem lá uma série de informações baseadas em pesquisas, né, aprofundadas sobre culinária, contos, lendas, danças, né, entre outras expressões culturais, né, de grande relevância. Seguindo aqui, né, a expressividade aí relacionada ao patrimônio natural, nós também temos inúmeros parques estaduais em São Paulo. O maior destaque é o Parque Estadual da Serra do Mar, que possui vários núcleos, né, e que, né, atendem turistas e visitantes do estado e de fora do estado também, porque realmente é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, né? Não diria nem que é só do Brasil, mas do planeta, e que já tem uma estrutura, né, para atender esse público. Então, tem trilhas guiadas, tem serviço de monitoria, tem lá uma sede onde é possível, né, assistir uma palestra sobre a apresentação aí das características geográficas da região. Então, é uma atividade já bastante estruturada que facilita, né, a interpretação dessa paisagem e o trabalho educativo, né, vinculado a essa visitação. E um dos parques que eu acho que mais atende esse propósito é o núcleo, um dos núcleos do parque, né, é o núcleo Pissinguaba, fica lá em Ubatuba. É, digamos, um dos núcleos mais visitados, né, no âmbito do turismo pedagógico por estudantes, e é possível trabalhar com várias questões, né, além da biodiversidade, geomorfologia, dá para trabalhar com todo o processo de urbanização e turismo, né, justamente porque o litoral paulista ele já é densamente urbanizado em grande parte da costa, mas nessa região não, justamente porque virou parque, né? Então, a presença de uma unidade de conservação hoje é altamente expressiva no sentido de conter os avanços da urbanização, da especulação imobiliária, né, do crescimento urbano desordenado sobre áreas naturais que podem prejudicar bastante aí a manutenção dessa biodiversidade. Então, né, tem vários, dá para visitar restinga, manguezais, né, costões rochosos e contemplar toda, né, a paisagem litorânea e a paisagem serrana que se encontra, né, nessa unidade de conservação, tá? Então, dá para fazer um trabalho bem interessante, né, com essa visita. Mas no interior também a gente tem uma área muito expressiva, que é uma unidade de conservação muito expressiva, que é a Floresta Nacional de Ipanema, que fica em Iperó, em outros 2 municípios, né, Araçoiaba e mais um município que agora não fugiu a cabeça, mas que é muito, muito interessante porque possui aí, né, um remanescente de Mata Atlântica, uma Mata Atlântica com uma biodiversidade menor que a do litoral, por questões climáticas, mas também é um patrimônio histórico-cultural muito expressivo, porque foi nessa localidade que foi fundada desculpa, gente. Foi fundada a Real Fábrica de Ferro Ipanema, né, que foi que se envolveu no processo de fundição do ferro desde o período colonial até o fim do século XIX, em períodos de crescimento e declínio, né, de êxito e declínio ao longo do tempo. E é possível encontrar os fornos, né, onde ocorria essa fundição do ferro, com graus de conservação diferenciados, e além de fazer a visitação, né, nos fornos e nas instalações onde funcionava a fábrica, também é possível fazer a trilha, né, algumas das trilhas,
para entender melhor essa biodiversidade, né, existente nessa unidade de conservação. Então, também vale muito a pena uma visita, os monitores são muito preparados para receber o público escolar, né, então realmente é um trabalho que agrega muito conhecimento em inúmeras áreas do saber. Agora, tratando da questão da imigração, né, a gente também tem uma grande assim, a história do estado de São Paulo também é pautada no movimento migratório, e algumas cidades expressam mais isso, né, até na sua própria configuração paisagística e nas referências culturais que possui. Então, uma delas é Olambra, que recebeu, né, nos anos 50, um grupo expressivo de imigrantes holandeses, que a princípio se dedicaram à agropecuária, né, principalmente criação de bovinos e produção agrícola, mas depois, né, passaram a se dedicar na produção de flores, especificamente, fazendo com que Olambra hoje seja o principal centro de produção de flores da América Latina. Então, é uma cidade que possui muitas especificidades da cultura dos holandeses, né, que hoje alguns deles, né, ainda vivos, mas, né, os seus descendentes deram continuidade, digamos, a essas atividades e mantiveram, né, algumas das suas referências culturais. E então é possível, né, fazer entrevistas com a comunidade, visitar os campos de produção de flores, visitar a área central da cidade, que contém na sua arquitetura alguns traços, né, da arquitetura holandesa, e a culinária, né, alguns restaurantes com comida holandesa. Mas muita gente conhece Olambra por conta da Expo Flora, né, que é um evento de grande relevância nacional, não é nem só regional, é nacional, e que acaba fazendo com que ela se torne mais conhecida, né, também por essa questão da vinculação das flores como principal atividade econômica do município. Bom, e para finalizar a apresentação, né, também temos aí, próximo ao litoral, o Complexo Ferroviário de Paranapiacaba, né, cuja vila foi feita aí pelos ingleses, nos formatos das vilas inglesas, como residência, né, dos operários que se dedicaram à construção e funcionamento da ferrovia, né, da ferrovia que fazia interligação entre o interior paulista e o litoral para o escoamento do café. E então é possível, né, fazer uma visitação a inúmeras edificações do complexo ferroviário que contam a história, né, da construção da ferrovia, modo de vida dos trabalhadores, da importância da ferrovia para o desenvolvimento do estado de São Paulo, dos mecanismos que fizeram com que essa ferrovia conseguisse vencer esse obstáculo físico que é a Serra do Mar, para conseguir chegar ao litoral, né, com uma certa segurança, com a tecnologia disponível naquele período. Então, realmente, né, é um patrimônio altamente expressivo, que fica em meio à Serra do Mar, por isso é possível também fazer trilhas, né, para conhecer melhor as características paisagísticas dessa região, e que também é alvo de muitos roteiros do turismo pedagógico. Então, pessoal, né, eu fico por aqui, né, busquei nessa apresentação selecionar alguns municípios que são já muito visitados, né, fazem parte de projetos de estudo do meio e que também possuem o turismo pedagógico como uma das principais atividades, né, vinculadas ao fomento ao turismo regional. Então, essa atividade, né, ela tende a crescer nos próximos anos, nas próximas décadas, então os municípios vão se preparando cada vez mais para atender esse perfil de público, né? As agências também passam a oferecer serviços hoje para subsidiar que essas atividades sejam feitas junto às escolas,
mas a proposta é tentar melhorar as condições de viabilidade desses projetos por meio da parceria com o poder público, né? Justamente para que os custos sejam menores e para que, né, isso se torne viável diante da realidade da educação brasileira, que a gente sabe que, né, enfrenta inúmeros percalços de várias ordens. Então, agradeço novamente a possibilidade de participação e, né, fico à disposição para o que vocês... Fico à disposição para tirar dúvidas, né, esclarecer, sugerir roteiros, enfim, como se trabalhar o turismo pedagógico, né, na sala de aula, tá? Por meio dos projetos interdisciplinares. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos.